Sei, que bom ver você por aqui. Puxa uma cadeira, pega um café quentinho ou aquela pipoca, porque o papo de hoje está imperdível. A gente vai entrar numa história que parece tirada de um livro de ficção, mas é bem real. Já imaginou o que acontece quando o império mais poderoso do planeta começa a rachar por dentro? Pois é. Hoje vamos entender se estamos testemunhando o fim do Império Americano e o que isso significa para o resto do mundo. Durante décadas, o mundo acreditou que os Estados Unidos eram indestrutíveis, uma nação feita de aço, dólares e sonhos. Mas e se eu te dissesse que esse império, tão cheio de símbolos de poder, pode estar repetindo o mesmo caminho de Roma, da Inglaterra e de tantos outros que vieram antes? Parece impossível, né? Só que os sinais estão por toda parte. Uma economia sobrecarregada, dívidas que parecem não ter fim e uma nova potência, a China, crescendo num ritmo que deixa qualquer economista de cabelo em pé. O curioso é que, enquanto muitos ainda veem os Estados Unidos como a luz do mundo livre, por trás das cortinas, o brilho está enfraquecendo. Mas calma, não é um apocalipse, é história se repetindo, e com ela vem uma oportunidade: entender o que realmente sustenta um império e o que o faz cair. Todo império nasce do mesmo jeito, com ambição, inovação e uma crença quase mística na própria invencibilidade. Roma acreditava que seus muros jamais cairiam. O Império Britânico dizia que o sol nunca se punha sobre suas terras. E agora, os Estados Unidos vivem o mesmo ciclo, só que com dólares, tanques e tecnologia. Mas a história tem uma memória cruel. Ela mostra que nenhum império domina o mundo para sempre. Os impérios caem, não apenas porque são conquistados, mas porque se tornam pesados demais para sustentar o próprio peso. A arrogância cresce, os custos explodem e a inovação dá lugar à complacência. Parece familiar? Pois é. Assim como Roma gastava fortunas em guerras, os Estados Unidos despejam trilhões em conflitos que drenam recursos. E quando o poder começa a escorrer pelos dedos, o declínio é silencioso, até se tornar óbvio. E é aí que entra o nosso próximo capítulo: o poder global dos Estados Unidos e seus sinais de desgaste. Por décadas, os Estados Unidos foram o centro do mundo. Representam cerca de 40% dos gastos militares e 25% da economia global. Isso é poder puro, indiscutível. Mas o que acontece quando esse poder é usado como escudo e não como ferramenta? Quando a força se torna um vício? Desde a Segunda Guerra Mundial, a América dominou mares, céus e mercados. Só que o cenário mudou. Hoje, os Estados Unidos ainda parecem fortes, mas sua influência global vem derretendo. A China, a Índia e até a União Europeia estão ocupando espaços antes exclusivos de Washington. O dólar ainda reina, mas o trono treme. E enquanto o poder militar tenta manter o mundo sob controle, a economia americana começa a dar sinais de fadiga. E é justamente aí que entra o gigante silencioso do Oriente: a China. A China não precisou de guerras para conquistar o mundo. Usou algo muito mais eficiente: comércio e investimento. Desde os anos 1990, Pequim investiu trilhões de dólares em infraestrutura global, portos, ferrovias, tecnologia e energia. Enquanto isso, os Estados Unidos focavam em guerras no Oriente Médio e em manter sua imagem de salvadores do mundo. Hoje, a China já é o principal parceiro econômico de dezenas de países, inclusive na América Latina. É um império que não se impõe com armas, mas com pontes e cabos de fibra óptica. E o mais impressionante: o modelo chinês não se baseia em consumo desenfreado, mas em poupança e investimento, a antítese do estilo americano. E se você acha que isso é só economia, espere até ver como a dívida dos Estados Unidos se tornou sua maior ameaça. Os números são de arrepiar: 36 trilhões de dólares em dívida pública, e deve chegar a 54 trilhões até 2034. Parece abstrato, mas isso significa que cada americano deve mais de 100 mil dólares, mesmo sem saber. O governo gasta mais do que arrecada, e os juros dessa dívida estão virando um monstro que devora o orçamento nacional. Com tanto dinheiro indo para pagar dívidas, sobra pouco para investir em inovação, educação e infraestrutura. E sabe o que é pior? O país vive de crédito. A América,
que antes financiava o mundo, agora depende dele para se manter. É o paradoxo de um império endividado. E quando a base econômica começa a ruir, o próximo passo é inevitável: a desindustrialização. Lembra dos anos dourados da indústria americana? As fábricas rugindo, as cidades pulsando com empregos? Pois é, esse tempo passou. Em 1960, a manufatura representava 30% dos empregos nos Estados Unidos. Hoje, mal chega a 8%. As fábricas foram para a China, o consumo ficou nos Estados Unidos. Resultado: o país compra o que não produz e vive do que não fabrica. Essa dependência virou uma armadilha. Cada container que chega da Ásia é uma lembrança de que o império perdeu sua autossuficiência. E enquanto os americanos trocam produção por cartões de crédito, a China acumula reservas e influência. O tabuleiro está virando, e isso não é por acaso. Faz parte de uma estratégia milimetricamente calculada de Pequim. Diferente dos Estados Unidos, a China joga xadrez, não damas. O foco deles não é o lucro rápido, mas o posicionamento estratégico. Com a iniciativa do Cinturão e Rota, Pequim construiu infraestrutura em mais de 150 países, conectando economias, portos e mercados. Tudo isso enquanto mantém sua moeda estável e evita conflitos diretos. Enquanto Washington tenta manter sua hegemonia com poder militar, Pequim conquista corações e mentes com investimentos e tecnologia. Um exemplo? A África. Enquanto os Estados Unidos enviam tropas, a China envia engenheiros. E é justamente aí que mora a diferença entre um império que se desgasta e outro que cresce em silêncio. E falando em desgaste, vem aí os erros estratégicos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastaram trilhões em guerras no Iraque, Afeganistão e outras regiões. E o que ganharam? Dívidas, descrédito e divisões internas. Enquanto isso, a China cresceu 10% ao ano durante décadas, sem disparar um único míssil. É quase irônico: enquanto um país constrói, o outro destrói. Essas escolhas drenaram a imagem americana. A autoproclamada nação da liberdade virou sinônimo de intervenção. E o mundo percebeu. Cada guerra minou a confiança global e fortaleceu os rivais. O império perdeu o controle da narrativa. E quando um império perde o controle da narrativa, o fim está próximo. E é sobre isso que o último ponto vai tratar: o futuro desse império. Nenhum império cai de um dia para o outro. Roma levou séculos. O britânico, décadas. Os Estados Unidos talvez ainda tenham algumas cartas na manga, mas o padrão é claro: ascensão, auge e declínio. A história nunca falha nesse ciclo. A diferença é que, desta vez, o declínio é global, interconectado e digital. O que vem depois? Um mundo multipolar, com poder dividido entre blocos. A China liderando o comércio, a Índia crescendo, a Europa se adaptando e os Estados Unidos tentando se reinventar. E talvez esse seja o maior aprendizado: impérios não morrem, eles se transformam. E se entenderem isso, talvez ainda haja esperança. E aí, o que você acha? Estamos realmente vendo o fim do Império Americano ou é só mais um capítulo da história em movimento? Será que a China vai mesmo assumir o trono ou os Estados Unidos ainda têm força para dar a volta por cima? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. E se esse conteúdo te fez refletir, se inscreve no canal, ativa o sininho e continua aprendendo com a gente sobre o que realmente move o mundo.